Pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula sobre hidrosfera. Na semana passada, nós estudamos as páginas 104, 105, 106 e 107 do nosso livro didático de ciências, tá? O livro que vocês ganharam aí no início do ano, lá da nossa edição Inspire Ciências. E aí, para essa semana, eu estou trazendo um material complementar para vocês. Então, não vai estar disponível nesse livro que vocês receberam esse ano, o conteúdo dessa aula. Eu vou deixar ele no anexo, porque ele faz parte de um capítulo de uma outra editora, a editora Telares, mas que também é um material para sexto ano, para o nível escolar de vocês. Então, nessa semana, nós vamos revisar alguns conceitos que vocês leram, estudaram e aprenderam um pouquinho na semana passada, como, por exemplo, quais são os tipos de água que compõem o nosso planeta, as mudanças físicas que a água passa, que ela transmite calor, que ela sofre mudanças, que ela participa de um ciclo dentro aí do nosso ecossistema e como que essa água ela vai estar distribuída aí no nosso planeta, dentro dos alimentos, dos seres vivos e da natureza como um todo. Tá? Então a gente vai fazer uma revisão desses tópicos que está aí. Então o título da nossa aula hoje, capítulo 9 do livro Telares, os estados físicos da água. Então vamos começar com algumas curiosidades sobre a água. Você sabia que a água ela possui massa? Pois pode tocar em um corpo. Então imagina, pega na sua mão, aperta a sua mão, aperta o seu braço, pega na mesa onde você está estudando, na cadeira onde você está sentado. Você viu como são materiais que possuem massas diferentes, mas que ocupam algum espaço, eles ocupam algum lugar dentro da sua casa, estão ocupando aquele espaço. Então, assim como a água ela tem massa, porque ela pode ser tocada, você consegue tocar nela, ela também vai ocupar um espaço, seja ali dentro do copo, seja ali dentro da garrafa, seja ali dentro da sacola, no recipiente onde ela estiver guardada. Então, por ela ter massa, por ela ocupar espaço e por ela ter volume, você consegue medir o volume daquela água, seja em milímetros, seja em litros, seja em ml. Então, por ela ter essas três propriedades, massa, ocupa espaço e tem volume, nós podemos dizer que a água ela possui matéria, pois ela ocupa espaço em um lugar e ela vai ter massa, vai ter densidade, vai ter volume. Então, são algumas curiosidades aí para a gente poder iniciar a nossa aula. Além disso, você também sabia que a água ela tem átomos e o átomo é a menor parte da matéria. Ela vai possuir moléculas e molécula é uma porção formada por vários átomos unidos. Então, a molécula de água é uma substância formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É uma receita. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente não tem que seguir uma receita. Nós vamos usar tantos ovos para tantas colheres de açúcar, para tantos copos de trigo, para tantas colheres de fermento e no final a gente vai ter um resultado que vai ser o nosso bolo. A água também segue uma receita. Para mim poder ter uma molécula de água, na minha receita eu vou precisar de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, quando a gente escuta aquela expressão H2O, é a receita da água, é a fórmula da água. Então, a receitinha para produzir água é você juntar dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aí da fórmula da nossa água.
Vamos começar um pouquinho estudando sobre a água no planeta. Então, cerca de 71% da superfície da Terra, ela é coberta por água em estado líquido. Lembra que na semana passada nós aprendemos que a água possui 3 estados físicos, que a gente também vai revisar isso essa semana. São os estados primordiais: líquido, sólido e gasoso. Então, 71% da superfície da água do nosso planeta, ela vai ser encontrada no estado líquido. Desse total de 71%, 97% aproximadamente está nos oceanos, lá no estado líquido. Então vamos tentar entender melhor como que isso funciona. Imagina 100 pedacinhos de chocolate, ou 100 lápis, 100 bolinhas, alguma coisa relacionada com 100 unidades. Dessas 100 unidades, você vai separar 71. Então, vamos imaginar lá, 100 lápis. Desses 100 lápis, você vai tirar 71 lápis. Então, esses 71 lápis vai representar o tanto de água que se encontra no nosso planeta no estado líquido. Desses 71 lápis, 97% vai estar dentro dos nossos oceanos. O que sobrou desses 100 lápis, eles vão estar ou no estado sólido ou no estado gasoso, que a gente vai ver mais para frente. Então, a água dos oceanos, ela é considerada salgada. Salgada porque ela contém muito cloreto de sódio, além dos outros sais minerais. Então, a gente também estudou sobre isso na semana passada. Diferença entre água doce e água salgada. Então, a água salgada é porque ela possui muitos sais minerais. E conforme a aula for passando, você vai ver por que o oceano tem essa grande concentração de sais minerais e os rios, lagos, represas não vão ter essa concentração tão grande assim, tá? Então, mas a água em estado líquido, ela também aparece nos rios, nos lagos e nas represas, infiltrada nos espaços do solo, que a gente chama de lençol freático ou aquíferos, tá? E também dentro das rochas, nas nuvens e nos seres vivos. Então, nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar. Então, ela vai ser chamada de água doce e corresponde a apenas cerca de 1% do total de água do nosso planeta. Então, gente, quando a gente escuta aquela expressão água salgada, água doce, ao nosso planeta ele vai ter mais água salgada do que água doce. Lá no oceano tem água salgada, lá no rio tem água doce. Ah, professora, é doce porque tem açúcar? Não, gente, é doce por causa da concentração dos sais minerais. Então, a água doce, ela recebe esse nome porque ela tem menos sal diluída ali dentro do que a água salgada. Vamos fazer uma experiência? Vai aí na cozinha, pega 2 copos de água, 2 copos do mesmo tamanho e coloque a mesma quantidade de água nesses 2 copos. Agora, no primeiro copo, você vai pegar uma colherzinha de sobremesa e vai colocar essa colherzinha cheia de sal no seu copo e vai mexer até ele dissolver. No segundo copo, você vai pegar uma colher daquelas grandes, daquela colher de sopa. E aí você vai colocar 2 colheres dela aí dentro do seu copo. Agora, mexa bastante os 2 copos até o sal diluir e sumir aí totalmente, a água misturar com o sal. Gente, pelo amor de Deus, não beba essa mistura, tá? Porque a concentração de sal aí tá muito grande. Então, o primeiro copo que você colocou só uma colherzinha daquela de chá pequenininha de sal, ela vai representar a nossa água doce, porque ela vai ter uma concentração menor de sal. Você colocou menos sal aí dentro.
Então, ela vai ser classificada como água doce. E o segundo copo, que você colocou as 2 colheres de sopa, aquela colherzona grande que a gente tem em casa de sal, e misturou, vai representar a água do oceano, a água salgada. Agora, você vai molhar a pontinha do seu dedo. Molha a pontinha do dedo no primeiro copo e experimenta. Não beba, só molhe a pontinha do primeiro dedo aí e experimente. Veja como que ficou o gosto dessa água. E agora, vai lá e molhe a pontinha do outro dedo no segundo copo e experimenta. Viu como o segundo copo ficou muito mais salgado do que o primeiro copo? Por causa da concentração dos sais minerais. E é isso que acontece no nosso planeta também. Nós vamos ter 2 tipos de água: água doce e água salgada. Água doce porque tem menos concentração de sais minerais. Água salgada porque tem muitos sais minerais, tá? Então, para a gente conseguir entender um pouquinho por que isso acontece, professora, por que a água, então, do rio tem menos sais minerais do que a água que vai estar lá nos nossos oceanos? Isso acontece, gente, porque a água de todos os rios vai parar no mesmo local. Olha aí na sua casa. A sua casa, você vai ter uma caixa d'água e dessa caixa d'água, você vai ter ela distribuída em várias torneiras. Vai estar lá na torneira da cozinha, vai estar lá na torneira do seu banheiro, no chuveiro, no vaso. Então, vamos imaginar que cada encanamento desse é um rio. Isso acontece na nossa natureza. Nós temos vários rios. E cada rio, ele vai passar por regiões diferentes. Então, conforme ele vai passando naquela região, ele vai lavando o solo, ele vai lavando a terra e vai tirando sais minerais da terra. Então, cada rio vai tirar um pouquinho do sal mineral, dos sais minerais que tem ali naquele local e vai carregando junto com a água. O final de todos os rios é os oceanos. E aí todos os rios vão desembocar no mesmo local, dentro daquela mesma bacia, dentro daquele oceano. E lá dentro os sais minerais vão começar a se acumular. Vão começar a juntar, vão acumular ali dentro, e aí a concentração de sais minerais vai ficar maior. Por isso que tem essa diferença entre água doce e água salgada. Dando continuidade, então, lembra que eu falei que 71% da água da superfície da Terra, ela está no estado líquido, tá? De 100%, 71% vai estar no estado líquido. Os outros 2% da água do nosso planeta, ele vai ser encontrado no estado sólido, em forma de gelo, formando grandes massas de gelo nas regiões próximas dos polos e no topo das montanhas muito elevadas. Então, as águas subterrâneas, aquelas águas que estão dentro lá da superfície da terra, que formam o lençol freático, quando você fura um poço, que você está buscando aquela água dentro da terra, chamada de águas subterrâneas, elas correspondem a 0,96% da água doce. O restante ele vai estar disponível em rios e lagos. Então, olha só, fotinha aqui do nosso planeta. Então, vamos entender um pouquinho onde está a distribuição dessa água. Então, nós temos o nosso planeta, Terra, e aí desse planeta, nós vamos ter 97% da água líquida presente aqui nos mares e nos oceanos, tá? 2% da água do nosso planeta vai estar no estado sólido, lá nas geleiras, nos polos. E aí também dentro dos continentes, na forma de rios, lagos e fontes, nós vamos ter 1% aí da nossa água, tá? E aí, para a gente finalizar essa primeira etapa aí da nossa revisão, nós vamos ver sobre as mudanças no estado físico da água. Então, como nós aprendemos na semana passada e um pouquinho aí no início dessa aula, a água ela vai ter 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Só que desses estados físicos, ela vai passar por mudanças de estado, com mudanças de
transição. E é isso que a gente vai entender agora. Então, a água, de forma geral, ela tem 3 estados físicos: sólido, líquido, gasoso. Ou ela vai estar no estado sólido, gelo, pedrinha de gelo, estado sólido, ou ela vai estar líquida, ou ela vai estar em forma de vapor, no estado gasoso. Mas entre um estado e outro, ela vai sofrer mudanças, ela vai sofrer transformações. E cada mudança vai receber um nomezinho especial, tá? Que a gente vai estar estudando essas mudanças agora. Então, a primeira passagem que nós temos é a passagem da fusão. A fusão é quando você pega uma pedrinha de gelo e coloca ela dentro de um copo ou lá em cima da pia e deixa essa pedrinha derreter. Quando ela terminar de derreter, ela vai estar no estado líquido. Então, essa passagem do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de fusão. Então, fusão, passagem provocada por um aquecimento do estado sólido para o estado líquido. O aquecimento provoca a elevação da temperatura da substância até o seu ponto de fusão. Então, a temperatura ela não aumenta enquanto está acontecendo a fusão, isto é, somente depois que toda a substância passar para o estado líquido é que a temperatura volta a aumentar. Então, na fusão, além de representar a passagem do estado sólido para o estado líquido, ela só vai acontecer se esse gelo ele for aquecido. Se ele continuar frio, se ele continuar lá dentro da geladeira, ele não vai derreter. Então, a mudança de temperatura está relacionado com as passagens, com as transformações do estado físico da água. Então, fusão é quando a pedrinha de gelo, lá no estado sólido, ela é aquecida e ela derrete e passa para o estado líquido. Então, o nome dessa passagem se chama fusão. A segunda passagem que nós temos é a vaporização. A vaporização é quando a água também ela precisa ser aquecida. É quando eu pego a água líquida, coloco lá dentro da minha vasilha e coloco lá no fogão para a água começar a ferver. Quando ela é aquecida, que ela começa a ferver, ela vai começar a evaporar e vai se passar para o estado gasoso, vai virar vapor. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso por aquecimento. Se for realizada lentamente, chama-se evaporação. Se for realizada com aquecimento rápido, chama-se ebulição. Professor, então qual que é a diferença de evaporação para ebulição? Quando que é rápido e quando que é lento? Então, gente, vamos lá. Rápido, ebulição. Quando você pega uma caneca de água e coloca no fogo. O fogo vai acelerar o processo de aquecimento da água. Então, a água ela vai ferver mais rápido, vai evaporar mais rápido. Então, ebulição precisa de um aquecimento rápido. Caneca de água fervendo lá no fogão. Evaporação, que é o processo mais lento. Quando que isso vai acontecer? Quando você lava a calçada, quando você lava uma roupa, que você não centrifuga. Vamos ver lá o exemplo da roupa. A mamãe vai lá, lava a roupa e não centrifuga. Ela só torce essa roupa e coloca lá no varal. A roupa ela vai levar algumas horas para poder secar, para essa água evaporar e se transformar em vapor, sair ali daquela roupa. Então, é um processo lento. Processo lento é o processo de evaporação. Então, processo de vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso por aquecimento da água. No entanto, esse processo ele pode ser lento, lembra da roupa secando no varal. Se ele for lento, chama-se evaporação. Ou ele pode ser acelerado,
tá? Quando a gente coloca a água lá no fogo para ferver, que acelera a fervura dele, nós chamamos esse processo de ebulição. Então, durante a ebulição, a temperatura da substância que está a passar do estado líquido para o estado gasoso permanece inalterada, só voltando a aumentar quando toda a superfície estiver no estado gasoso. A terceira mudança que a gente vai ver é a mudança da solidificação. O que é solidificação? É quando eu vou lá, encho um potinho de água líquida, coloco no meu congelador e com o passar das horas ou dos minutos, dependendo do congelador que você tiver, essa água vai ter se transformado em gelo. Então aqui, gente, o processo é ao contrário. Enquanto na fusão você precisa de calor para o gelo derreter e virar água líquida, na solidificação você vai precisar do frio. Essa água vai precisar ser esfriada para ela passar do estado líquido para o estado gasoso. Então vamos entender um pouquinho melhor esse processo aí. Então a solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido através de resfriamento. Então, quando a substância líquida inicia a solidificação, a temperatura ela fica inalterada até que a totalidade esteja no estado sólido e só depois a temperatura continua a baixar. Então, a solidificação é quando eu pego a água no estado líquido lá na torneira, coloco ela no congelador, ela vai sofrer resfriamento, vai esfriar e vai passar para o estado sólido. A próxima passagem que nós temos, a gente vai ver daqui a pouco. Então, olha um caso especial aí de solidificação. Nós temos um exemplo chamado de Brinkley, aonde se formam sob gelo quando o fluxo de água salina é introduzido para a água doce. Vai congelando tudo o que toca. Então, esse processo ele vai acontecer lá no encontro da água do rio com a água do mar, com a água dos oceanos. Além disso, nós temos também as flores de gelo, que são exemplos de solidificação. Eles são formados quando a seiva no caule das plantas congela e se expande, rachando o tronco. Então, aqui na nossa região, a gente não vai encontrar esse tipo de exemplo. Ele é mais lá nas regiões onde neva, onde a água congela. Então, o frio é tão intenso que a seiva, a água que está dentro do caule da planta, ele vai congelar e vai fazer com que esse caule ele rache, ele se expanda. Então, a água, em seguida, entra através das rachaduras e congela quando está em contato com o ar, eventualmente formando padrões requintados. Aqui a gente tem um exemplo de flores de gelo que podem ser encontrados aí nessas regiões onde faz muito frio. Nós temos também um exemplo chamado de arco-íris de fogo, que é um exemplo de arco-íris diferente. Aqui na nossa região, provavelmente a gente não vai ver isso, tá? Eles são formados pela luz que reflete a partir de cristais de gelos em nuvens altas. Então, os halos, eles são tão grandes que muitas vezes aparecem em paralelo ao horizonte. Parélio também é um outro exemplo de solidificação da natureza. É um fenômeno atmosférico que acontece quando os cristais de gelo brilham quando o Sol está em determinado ângulo. Então, eles se transformam em espelho, esse gelo, e aí ele reflete esses brilhos, né, que o raio solar ele incide. E aí, o nosso próximo exemplo de passagem do estado físico da água é a condensação. Então, a condensação ela vai acontecer, ou liquefação, vai depender do livro que você estiver estudando, é a passagem que representa o vapor para o estado líquido. Para quem não lembra, é a chuva. A chuva ela está na atmosfera em forma de vapor. Lá na atmosfera ela vai sofrendo transformações e vai se transformando em gotículas de água, vai passando do estado sólido para o estado líquido. Então, esse processo é chamado de liquefação
ou condensação, que é o que a gente vai estar estudando agora então. Condensação, passagem do estado gasoso para o estado líquido devido a um arrefecimento ou resfriamento. Então, também é um processo onde a água ela precisa ser esfriada. Então, quando a substância gasosa inicia a condensação, a temperatura ela fica inalterada até que a totalidade esteja no estado líquido e só depois a temperatura continua a baixar. Exemplos de condensação além da chuva, a geada e o orvalho. Dentro desse processo da condensação, nós temos o exemplo do arco-íris branco. O arco-íris branco ele se forma na névoa em vez da chuva. Normalmente o arco-íris que a gente conhece aqui na nossa região é aquele arco-íris brilhoso que vem lá junto com a chuva, formando aqueles raios coloridos no céu. Mas nós temos o outro exemplo que é o arco-íris branco, que ele vai ser formado na névoa, quando tem muita névoa. Então a condensação ela reflete pouca luz e como resultado o arco-íris ele vai ser composto somente pela cor branca, em vez das cores vibrantes de um arco-íris tradicional. E o último processo que a gente vai ver é o processo da sublimação. Então, o processo da sublimação ele pode acontecer de duas formas. Quando eu tenho um gelo e esse gelo já passa automaticamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, então o gelo passa diretamente para o estado gasoso, ou o estado gasoso passa diretamente para o estado sólido, não passando pelo estado líquido. Como assim, professora? Como que isso é possível? Vamos entender um pouquinho sobre esse processo aí da sublimação. A sublimação é a passagem direta de uma substância no estado sólido para o estado gasoso por aquecimento, ou do estado gasoso para o estado sólido por arrefecimento. Quem não lembra, arrefecimento é a mesma coisa que esfriamento. Então, são dois processos aí que vai depender da temperatura que essa água ela vai receber. Se essa água ela for aquecida, ela vai passar direto de pedra de gelo para vapor. Se essa água ela for esfriada, ela vai passar direto de vapor para o estado sólido. Por exemplo, nós temos o gelo seco e também a naftalina. Tá? Casos especiais de sublimação são os penitentes, que são lâminas altas e finas de neve e gelo endurecido que se formam em grandes altitudes. Em uma tal altura, os raios de sol são capazes de transformar gelo em vapor de água sem derretê-lo. Algumas áreas se transformam aleatoriamente em vapor mais rapidamente do que outras, formando depressões na superfície lisa. Então, aqui nós temos um exemplo de imagem aí para vocês terem uma noção do que seria então esse processo chamado de penitentes. E aí o calor e as mudanças que pode provocar. Então, como eu vim falando para vocês, toda a matéria depende da temperatura. Dependendo da temperatura, pode se apresentar em três estados: sólido, líquido e gasoso, quando ela recebe ou quando ela cede calor. Então, quando um corpo cede calor para outro corpo, podemos perceber que este aumenta sua temperatura e, consequentemente, a temperatura daquele que cedeu, ele diminui. Então, o calor é a energia transferida de um corpo para o outro em razão da diferença de temperatura entre os corpos envolvidos. Ou seja, calor é a energia térmica em trânsito. Tá? Então, vocês viram que há mudanças que acontecem, as transformações, as passagens que a água sofre entre os estados sólidos, líquido e gasoso é em consequência desse calor que ela vai receber e dessas mudanças. Então, ela pode ser esfriada ou ela pode ser
aquecida. Então, olha lá, se ela for aquecida, vai acontecer os processos de fusão, vaporização ou sublimação. Se ela for esfriada, vai acontecer o processo de solidificação, de liquefação ou condensação e o processo inverso da sublimação, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido tirar as dúvidas de vocês nessa primeira parte da nossa aula. Então, hoje a gente revisou somente alguns pontos que ficaram em dúvida. Então, a gente revisou o tópico água no planeta, mudanças no estado físico e o calor e as mudanças que podem acontecer aí devido a essa alteração de calor. E aí nós temos para a próxima aula, para o nosso próximo vídeo, os dois tópicos finais. Entender um pouquinho sobre o ciclo da água, qual que é o ciclo que a água faz aqui dentro do nosso planeta, e além do ciclo da água, como que essa água ela vai estar distribuída aí dentro dos nossos alimentos, tá? Obrigada, até daqui a pouco, até na nossa próxima aula.